Bom dia pessoal, tudo bom? Professor de Física falando, como estão vocês? Tudo certo? Tudo jóia? Tudo belezinha? Então tá bom. Pessoal, capítulo novo, tá? Fundamentos de Eletricidade 2, tá? Energia potencial elétrico e potencial elétrico, esqueci de colocar aqui, tá? Mas a gente vai avançar bastante na aula de hoje. Então vamos lá. Antes da gente entender mais ou menos como é que funciona a energia potencial elétrica, vamos entender como é que funcionava até aqui então, tá? Qual é o conhecimento que a gente tem até aqui então? A gente viu que energia potencial para sistemas conservativos, a minha energia inicial é igual à minha energia final, tá? Energia inicial é igual à minha energia final. Se eu tenho aqui uma energia potencial gravitacional, uma energia mecânica, quanto maior é essa minha altura em relação ao solo, mais energia potencial gravitacional eu tenho, tá? Então aqui no início do meu movimento, energia potencial mais energia cinética tem que ser igual à energia potencial final mais energia cinética final. A gente viu isso na primeira série, lembra lá? Lembro. Meu objeto está parado, opa, então não tem energia cinética. Então no início do meu movimento depende unicamente da minha energia potencial, nesse caso energia potencial gravitacional. No final, toda essa minha energia que eu liberar aqui, ela vai ser transformada em movimento, em velocidade. Então eu vou ter energia cinética, legal? Da velocidade, quando o meu objeto chega ao solo, tranquilo? Isso era aqui para a energia potencial gravitacional. E como é que era, professor, para a energia elástica então? Mesma coisa, eu tinha um ponto de equilíbrio da minha mola e quando eu comprimia, eu adquiria aí energia potencial elástica. Meio de kx quadrado, beleza. Quando eu solto essa minha mola aqui, esse meu projétilzinho aqui que está nessa minha pistolinha de mola aqui, ele é lançado com uma certa velocidade. Então eu transformo energia potencial elástica em energia cinética, meio de mv quadrado. Legal? Legal. Mesma coisa eu posso relacionar aqui então a minha energia potencial elétrica. Legal? Eu tenho uma carga Qzão positiva e eu coloco próximo a ela uma carguinha menor, tá? Qzão é muito maior que Qzinho, tá? Um eletrãozinho não, um prótonzinho, tá? Coloco lá meu próton bem próximo da minha carga Qzão. Quando eu soltar esse meu próton, ele vai ser lançado com uma certa velocidade, tá bom? Então isso é energia potencial, legal? Essa energia, ela é evidenciada quando essas minhas carguinhas têm tendência de se movimentar, legal? Então eu coloco uma próxima da outra e elas se movimentam. Se fosse um elétron aqui, ele seria puxado, né? Mas como são duas carguinhas positivas, duas carguinhas iguais, ele é lançado com uma certa velocidade, legal? Isso é energia potencial, tá bom? Deu para entender, né? Deu. Beleza. Matematicamente, professor, como é que eu represento isso aí? Ora, energia potencial, ela depende de duas cargas, legal? E ela está relacionada à minha distância entre essas duas cargas. Então, energia potencial elétrica é K, permeabilidade elétrica do meio, tá? No caso aqui, permeabilidade elétrica do vácuo, eletrostática do vácuo, que vale 9 vezes 10 a nona, que a gente já viu tudo aquilo lá, é igual vezes o módulo da minha carga Qzão, vezes o módulo da minha carga Qzinho, dividido pela minha distância, tá? Quanto mais próximos estão essas duas carguinhas, maior é a minha energia potencial. Legal? Energia, lá na primeira série, na segunda série e na terceira série é medida em joule, tá? Toda energia é medida em joule. Ah, verdade, professor, verdade. Tá bom? Energia potencial elétrica, K, Qzinho, dividido pela distância. Lembrando que força é parecido, né? Força aqui é K, Qzinho, dividido pela distância ao quadrado. Ah, isso mesmo, professor, verdade, eu lembro lá. Então tá bom, tá? Essa é a fórmula que define energia potencial elétrica. Beleza! Então como é que relaciona a energia potencial com a minha força elétrica? Olha lá, força elétrica é K, Qzinho, dividido pela distância ao quadrado? É. Então eu posso
Aqui está D ao quadrado, posso evidenciar um D que está lá embaixo, né? Posso fazer K, Qzão, Qzinho dividido por D vezes 1 sobre D. Legal? Legal. E isso vai mostrar para mim que esse elemento aqui, ó, ele me parece, esse elemento aqui, ele me parece aí a minha energia potencial elétrica, não parece? Parece. Então eu posso substituir esse K, Qzão, Qzinho sobre D como energia potencial elétrica, tá bom? E aí eu posso relacionar de duas formas. Ou a minha força elétrica é energia potencial elétrica dividido pela distância, ou a minha energia potencial elétrica é força vezes uma certa distância. Beleza? Entre essas duas carguinhas. Tranquilo, professor? Entendi. Beleza, bem legal. Então tá bom. Relação entre energia potencial e trabalho de uma força elétrica, tá? Lá na nossa primeira série a gente aprendeu a fazer trabalho, né? Trabalho era força vezes uma certa distância, ou trabalho era a variação da minha energia. Legal? Então, o trabalho de uma força elétrica ele é a variação dessa minha energia potencial elétrica. Essa minha energia potencial elétrica em A e menos essa minha energia potencial elétrica em B. Distância do ponto A é menor do que a distância do ponto B. Então, isso significa que a minha energia potencial elétrica em A é maior do que a minha energia elétrica em B. Legal? Legal, entendi, professor. Beleza. Então, cargas positivas. Se esse meu Qzinho é uma carguinha positiva, ele sai naturalmente de um maior potencial para o menor potencial. Por quê, professor? Qzão é positivo, não é? Qzinho é positivo também, então ele vai ser empurrado. Legal? A gente disse que esse é um trabalho motor, um trabalho espontâneo, tá? Só para a gente correlacionar com aquele conteúdo lá da primeira série. Então é um trabalho espontâneo, tá? Espontaneamente a minha carga sai do ponto A e vai para o ponto B. Beleza? Porque ela é positiva, ela é expulsa, né? Empurrada. Beleza. Se eu tenho uma carga negativa, a carga negativa, ela vai para a carga B, para o ponto B? Não, porque ela é atraída. Legal? Que é positivo. Qzinho negativo, ele vai ser uma atração. Então, se eu tenho uma carguinha negativa no ponto A, ela não sai para o ponto B. Legal? Ela faria o contrário, ela sairia do B para o A, porque ela é de atrair, né? De atração. Então, para que eu faça uma carga negativa sair do ponto A para o ponto B, eu preciso aplicar uma força, legal? Eu preciso ir lá com a minha mão lá e trazer essa minha carguinha para o ponto B. Então eu digo que esse é um trabalho resistente, tá? É um trabalho forçado, tá? Meu trabalho de carguinhas negativas, ela vai ser menor que zero. Meu trabalho de carguinhas positivas, ela vai ser maior que zero. Tá bom? Tá bom, entendi, professor. Beleza, bem tranquilo. Tranquilão? Tranquilão. Ó, trabalho de uma força, então, é a variação da minha energia potencial. Beleza, professor, entendi. Tranquilo. Agora vamos imaginar o seguinte, voltando lá para o nosso entendimento de energia potencial gravitacional. A gente viu que, imagina que isso aqui é um morro, tá? Isso aqui são curvas de níveis de um morro. A gente já viu isso em geografia, né? Já, professor, eu lembro. Então aqui a gente tem curvas de níveis que separam um morro em determinadas alturas, beleza? Energia potencial gravitacional é mgh. mgh, quanto maior a minha altura, maior a minha energia, correto? Mais energia potencial gravitacional ele vai ter. Beleza. Mas, se eu não colocar ali um objeto naquela altura, aquela altura tem um potencial de energia, não tem? Essa é a ideia de potencial, também a gente consegue aplicar para a eletricidade, para a eletrostática, tá? A ideia de potencial, então, quer dizer que naquele ponto, sem que haja interação entre as cargas, eu tenho um potencial eletrostático, tá? Analogamente à energia potencial gravitacional, o potencial elétrico em um ponto P, qualquer, tá? Ele determina a capacidade de adquirir energia potencial naquele ponto, tá? Então eu não tenho a interação entre as cargas, mas naquele ponto eu tenho um potencial de ter energia potencial. Legal? Legal. É isso. O conceito é esse, tá?
Então tá bom, ó, aqui eu tenho uma carguinha Q, saindo delas aqui eu tenho aquelas nossas linhas de força, as linhas de campo, correto? E se eu andar a mesma distância em relação a essa minha carguinha Q, eu vou estar andando numa mesma superfície de potencial, tá? Conteúdo mais para frente a gente vai entender. Então, potencial no ponto P, ela depende da minha energia potencial dividido por uma carga, tá? Essa é a forma que representa matematicamente, mas o conceito é isso que eu passei para vocês, tá? No sistema internacional, então, o meu potencial ele é o volts. Volt. Ah, professor, é esse volt que sai aí numa tomada? É, 120 volts? Isso aqui, tá? Beleza? Uma bateria, 12 volts, uma pilha, 1,5 volts, é isso aqui, tá? É essa diferença de potencial, é esse potencial, tá? Então, o potencial elétrico, ele é uma grandeza escalar e ele mede a energia potencial elétrica da unidade de carga. Então, vamos imaginar aqui, ó, potencial em um ponto P, que é aquela fórmula que a gente estava, é a energia potencial dividido pela carga. Abro aqui essa minha equação, a energia potencial é K, Qzão, Qzinho dividido pela distância. Simplifico os meus dois Qs. Então eu tenho que o meu potencial, ele depende da permeabilidade elétrica do meio, né, do vácuo, Qzão dividido pela minha distância. Tá bom? Então o meu potencial aqui, ele representa aquele potencial elétrico que tem nas tomadas, tá? Cargas positivas. As linhas de campo saem das cargas positivas, correto? Correto. Se elas saem da minha carga positiva, quanto mais próximo eu estou dela, maior é esse meu potencial, tá? Cargas negativas, as minhas linhas de campo, elas entram nessa carga negativa. Então, quanto mais próximo da minha carguinha negativa, menor é o meu potencial, é um potencial negativo, tá bom? Tá bom. Se eu estou a uma distância infinita, esse meu potencial é zero, é nulo, tá? Mas a distância infinita aqui, vamos imaginar, essa minha carguinha aqui, a gente está trabalhando com carguinhas bem pequenas, tá? Então uma distância infinita para ele pode ser uma distância de 5 metros, tá? A mesma em relação à porta. Então ali na portinha ali, o meu potencial dessa minha carga positiva é nulo, tá? Quanto mais próximo eu venho trazendo dela, maior é o meu potencial. Se fosse uma carguinha negativa, quanto mais próximo eu trouxer dela, menor vai ser o meu potencial. Então, quando eu distancio de uma carga negativa, o meu potencial ele diminui. Legal? Numa distância infinita, esse meu potencial é zero. Então, tá bom. Entendi, professor. E se fosse aqui, no caso, várias cargas, tá? Q1, Q2, Q3, Q4. Como é uma grandeza escalar, eu posso fazer uma soma aritmética disso aí, tá? Eu posso pegar o potencial da minha carguinha Q1 no ponto, mais o potencial da minha carguinha Q2 no ponto, mais o potencial da minha carguinha Q3 no ponto, mais o potencial da minha carguinha Q4 no ponto, tá bom? É uma grandeza escalar, posso somar. Tem tratamento vetorial aqui? Não, tá? Não tem tratamento vetorial, é mais fácil de eu trabalhar. Legal? Legal. Então, meu potencial no ponto vai ser a somatória dessas carguinhas, do potencial dessas carguinhas. Beleza? Beleza. Quase acabando, tá, pessoal? Vamos com calma, ó. Então, diferença de potencial entre dois pontos. Vamos imaginar o seguinte, que a gente tem uma carguinha, tá? Isoladamente. Aqui, no caso, uma carguinha positiva e no outro caso, uma carguinha negativa. Mas a gente está analisando elas separadas, tá? O potencial no próximo a essa minha carguinha positiva, ela vai ser dada por essa fórmula, né? Potencial é igual a K, Qzão sobre a distância. Beleza, grandeza escalar. Se eu andar uma distância D, 2D, 3D, eu vou ter dois pontos aí que estão à mesma distância dessa minha carguinha. Então eu posso dizer que que meu ponto A e o meu ponto B, eles estão em uma superfície equipotencial. Se fosse um morro, eles estão andando em círculo no meu morro, nem no sobe nem no desce. Legal? Legal. Meu ponto D e meu ponto E também estão numa mesma superfície equipotencial. Estão andando em círculo em cima daquele morro lá que eu mostrei para vocês. Beleza? Então a diferença de potencial, ele é um potencial
VA menos o meu potencial VC, tá? Isso é uma DDP. No caso aqui, o meu potencial em C, ele é maior que o meu potencial em A. Tá bom? Tá bom. Isso é uma DDP, uma diferença de altura no morro. Beleza? Beleza. Uma diferença na proximidade em relação a essa minha carga, desse meu potencial. Então vamos lá. Ó, tá acabando, 2 slidezinhos e a gente termina. As superfícies equipotenciais de campos elétricos uniformes são planares, tá? A gente fez em superfícies radiais, tá? Elas em todas as direções. Mas se eu tiver 2 plaquinhas, elas são em um campo elétrico uniforme, elas são aqui coesos, né? Elas são coesos. E essa minha superfície equipotencial, elas serão planares, uma em relação à distância uma da outra, tá? Formando um ângulo de 90 em relação a essas minhas linhas de campo, tá? Então o potencial na minha superfície equipotencial aqui em A vai ser maior que o potencial na minha superfície equipotencial em B, que vai ser maior que a minha energia equipotencial no potencial em C, tá? Superfícies equipotenciais. Todas as partículas que estiverem sobre essa minha superfície, ela tem um potencial A. Na superfície B tem um potencial B. Na superfície em C tem um potencial C. Tranquilo? Terminando, pessoal, terminando. Ó, trabalho então em potencial elétrico. Trabalho e potencial elétrico num campo elétrico uniforme. Para a gente finalizar, para a gente entender. Então a gente tem aqui um campo elétrico uniforme, tá? Beleza. Falei para vocês que trabalho é força vezes um certo deslocamento. É isso, ó. Trabalho é força vezes um certo deslocamento. Força elétrica, né? Se eu tenho uma carguinha aqui, ela vai estar interagindo com esse meu campo, com uma determinada força, ela se deslocando. Beleza? Beleza. Outra forma de a gente ver trabalho é a variação da minha energia. Beleza? Aqui ele já deixou em relação à minha energia do meu potencial elétrico. Então, trabalho de uma força, ela também pode ser carga vezes uma DDP, uma diferença de potencial, uma variação daquela distância em relação ao centro, beleza? Igualando-se as duas equações, eu tenho carguinha vezes a diferença de potencial vai ser igual a força elétrica vezes essa distância, né? Essa distância percorrida dessa força, tranquilo? Como força elétrica é campo elétrico vezes carga, eu consigo substituir nessa minha força campo elétrico vezes carga. Tem o que de um lado, tem o que do outro, posso simplificar. Então eu tiro que a minha diferença de potencial nada mais é do que um campo elétrico vezes uma certa distância. Beleza? Beleza. E com isso eu consigo relacionar então, se a minha força é carga vezes uma DDP, substituindo essa DDP aqui novamente, eu tenho que o trabalho em um campo uniforme é carga vezes esse meu campo elétrico uniforme vezes um certo ΔS. Tá bom? Pesado, né, pessoal? Pesado. Mas era isso, tá bom? Meu tempo já acabou. Fiquem com Deus. Forte abraço e vamos lá que vamos. Com calma sempre.